Oi, irmãos, bom dia. Graça e a paz de Cristo. Olha, vocês que estão muito aí para trás, né? Vocês perceberam que eu vou usar o quadro. Eu vou fazer o que eu mais gosto, usar quadro. E desenhar, fazer gráficos e rabiscos que eu penso que são muito bons para o que nós vamos falar hoje. Então, se vocês que estão aí atrás conseguem visualizar bem, tudo bem. Caso contrário, eu vou desenhar bem pequenininho, só para vocês virem para frente. Então, eu já digo logo, venham mais para cá, para a gente aproveitar o nosso tempo, tá bom? Mas, porém, todavia, fica aí à vontade como achar melhor. Irmãos, nós vamos falar de um assunto como imagem de Deus que somos criados. Então, nós vamos falar de um assunto complexo. Não daria para ser diferente. O nosso Deus é um Deus complexo. Pai, Filho e Espírito. Alguém já tentou aí fazer a explicação cabal desse assunto, chamado Santíssima Trindade? Eu só posso dizer uma coisa, né? Ao longo da história, quem tentou se deu muito mal, porque não conseguiu. Afinal de contas, né, a criatura não pode explicar, nem definir, nem conceituar o Criador. Então, o nosso Deus Criador, Pai, Filho e Espírito, é um Deus complexo. Não seria de esperar menos criar homens e mulheres à imagem de Deus, seres complexos. Nós somos seres complexos. Complexos porque nós fomos criados e projetados por esse Deus. Todavia, sermos complexos não significa que nós não podemos e nem devemos buscar conhecimento de quem nós somos, ou aquela chamada jornada do autoconhecimento. Há um tempo atrás eu estava aconselhando um jovem e ele veio falar para mim que estava numa jornada de autoconhecimento. E eu disse para ele, ok, e como é que você está percorrendo essa trilha do autoconhecimento? Ele falou, não, eu estou olhando para a minha história de vida e estou olhando para dentro de mim. Eu falei, coitado, vai dar com os burros na água, porque se a gente quer se conhecer, a melhor coisa que a gente faz é buscar informações de quem nos criou, de quem nos projetou. Então, quem diz quem somos, o que somos, como somos, para o que somos, é o Criador. Da mesma forma que você sabe que isso é um celular, e você sabe para que ele serve, porque o Criador diz o que isso aqui é, como é e para o que é, então eu tenho que partir da premissa bíblica que eu sou uma pessoa criada, portanto eu tenho um Criador. Esse Criador designa o meu significado, ele diz quem eu sou, ele diz como eu sou e principalmente ele diz para o que eu sou. Então isso sim norteia e norteia muito a nossa jornada de autoconhecimento. Isaías capítulo 6, quando diz lá o chamado de Isaías, ele teve um autoconhecimento da sua condição decaída e deplorável, quando ele teve uma visão no espelho. Foi isso? Mas quando ele teve uma visão de Deus, ele viu o santo, então ele viu o pecador. Ele viu o infinito, ele viu o finito. Ele viu o eterno e ele viu o temporal. Faz sentido isso para vocês ou não? Então a visão que nós temos de nós, de muita forma e de muitas maneiras, ela mostra a visão que nós temos de Deus. Portanto, quanto mais clara, concisa e bíblica for a nossa visão de Deus, mais clara, concisa e bíblica será a nossa visão de nós mesmos. Tudo bem até aqui? Já falei alguma besteira ou não? Não, né? Já falei alguma coisa que não entrou bem aí ou não? Qual é a minha proposta aqui agora pela manhã? Se nós somos seres complexos, se nós fomos criados, projetados
a imagem de Deus por um Deus complexo. Então a minha questão hoje é: nossas emoções, o que elas são? Como elas se processam? Como eu posso cuidar das minhas emoções? E como eu posso melhorar a saúde emocional no meu coração? Eu preciso, antes de mais nada, lançar 3 bases aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. A primeira questão a gente precisa ter uma visão clara de quem nós somos. E eu prometo para vocês que eu não quero entrar em discussões aqui que nesse momento não nos vai servir de absolutamente nada, mas eu quero principalmente mostrar para vocês que nós somos um duplex. Eu gosto muito do que o Jay Adams escreve. Nós somos um duplex. Por que é que nós somos um duplex? Porque de acordo com Gênesis 2:7, vai lá, Patrícia. Coitada, hoje ela trabalha, viu? Hoje ela vai merecer uma comissão, tá? De acordo com Gênesis 2:7, 2 elementos muito distintos, mas muito mesmo, muito diferentes um do outro, foram usados na constituição do ser humano. O texto de Gênesis 2:7 diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nós somos um duplex porque Deus usou 2 elementos totalmente distintos para trazer o homem à existência. Ele usou o pó da terra e ele usou o sopro. Tá? Esse pó da terra é o nosso elemento material, o nosso elemento orgânico, que também é conhecido como, isso mesmo, corpo. E o sopro, o fôlego que Deus jogou em nós, para dentro de nós, é o nosso elemento inorgânico, imaterial, que é a alma. Só que tem um detalhe. Quando a Bíblia fala de elemento imaterial, a Bíblia usa algumas palavras distintas para se referir à mesma realidade imaterial. Então, Gênesis 2:7 diz que nós somos um duplex, nós somos feitos de pó, nós somos feitos de sopro, nós temos um elemento orgânico, corpo, nós temos um elemento espiritual. Eu vou colocar aqui a palavra espírito, mas eu vou colocar a palavra que eu mais gosto, e eu prefiro essa palavra. Palavra coração. Na Bíblia, coração não é um pedaço de carne, um órgão desse tamanho, mais ou menos, cada um tem o seu tamanho aí, né? Que fica na caixa torácica e fica bombeando sangue e oxigênio o tempo todo para o nosso organismo. Ele tem o seu ritmo, qualquer descompassada vai dar problema, seja para mais, seja para menos, né? Na Bíblia essa não é a informação. Quando a Bíblia fala de coração, ela está remetendo ao elemento imaterial. Então, por exemplo, na Bíblia, o coração tem motivações, intenções. Gênesis 6, verso 5. Bora, Patrícia. Vamos olhar alguns textos, só para vocês perceberem aqui o que eu estou querendo colocar para vocês, tá? Ó, viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado aonde? Na terra. Como é que você imagina essa primeira afirmação do texto? Viu o Senhor que a maldade havia se multiplicado na terra. Deus está olhando lá de cima,
não necessariamente, porque ele está em todo lugar, então ele está na terra também. E aí ele começa a ver o que está acontecendo em cima da terra. Mas qual é a razão de tamanha multiplicação maligna? E que era continuamente o quê? Mal, todo desígnio do coração. Alguém tem uma versão diferente desse texto? Aí? Não? Todo mundo está com essa mesma versão, RA? Revista e Atualizada? Vocês nem abriram Bíblia? Vocês estão muito mal acostumados, hein? E se a Bíblia da Patrícia estiver adulterada, hein? Vocês vão engolir tudo, né? Abra a Bíblia aí, gente. Gênesis 6,15. Bora lá. Vê se aí alguém tem alguma versão diferente. Diga. Isso. Olha. Olha aí, ó. Imaginação dos pensamentos do coração eram mal ou vil continuamente. Então percebe que de acordo com Gênesis 6,5, a perspectiva de coração em Gênesis 6,5 não é uma perspectiva de bombear sangue e oxigênio, mas é de bombear intenções, pensamentos e imaginações. Ok, também, intenções. E aí, pastor, como é que tá? Perversidade. Tá? Então, começa a entender aí o que está acontecendo. Vai lá em Mateus agora, Mateus 9. Mateus 9, verso 3. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 3. Olha só o que está acontecendo. Os escribas estão dizendo consigo mesmo. Eles estão dizendo consigo mesmo. Eles estão dizendo consigo. Eu só vou entender essa expressão no próximo verso. Mas o que eu quero que vocês percebam é o que está colocado agora diante do que... O que é que eles estão pensando consigo mesmo, né? Na verdade, o que é que eles estão dizendo consigo mesmo? Este blasfema. Então eles estão olhando para Jesus e estão dizendo assim, ó, este blasfema, esse aí está blasfemando, ele é um blasfemo. Ele está com maledicência. Agora veja o verso 4. O próximo verso. Jesus, porém, conhecendo o quê? Os pensamentos, disse: por que cogitais o mal onde? No vosso coração. Ele não está usando a palavra coração como nós usamos um órgão vital dentro da caixa torácica que bombeia sangue e oxigênio, mas tanto Moisés no Gênesis quanto agora Jesus no Evangelho de Mateus, eles estão usando a ideia de coração como aquela parte do duplex que somos, o elemento imaterial. Tudo bem até aqui? Quer ver só que interessante? Vamos lá em Mateus, Lucas 6. Lucas 6, verso 45. Vamos dar uma olhada nesse texto. Mateus 6, Lucas 45. O homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Ou seja, aquilo que é precioso para você, e aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, a maneira como você age ou reage é uma forma de você colocar para fora o que está dentro do seu coração. E aí olha o que ele diz agora no final. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, coração, como a gente já está vendo, na Bíblia, o coração ele não bombeia sangue e oxigênio, mas ele bombeia motivações, intenções, pensamentos, palavras,
Então, isso tem a ver com essa constituição dupla de dois elementos distintos que Deus nos fez. Nós somos corpo, nós somos alma ou coração. E nós precisamos destas duas realidades distintas, porém unidas, e elas não podem se separar. Aliás, elas não se separam. Elas só se separam em um momento da nossa existência. E quando elas se separam, a gente deixa de existir. A morte. Então, tudo que nós... Eu quero que vocês entendam isso aqui. Isso é importante. Tudo que eu e você fazemos, é o nosso eu quem faz. Só que na Bíblia, o nosso eu é o nosso coração. Não tem nada a ver com ego, id, superid, não tem nada a ver com isso. Na Bíblia, o nosso eu é o nosso coração. Tá? E aí tem um detalhe. Nós temos uma tendência, aliás, nós temos duas tendências muito problemáticas hoje. A primeira é a que vem do campo da saúde. De achar que o ser humano é só um feixe de carne. De hormônios, de química e de transmissores. Principalmente neurotransmissores. Então, quando a gente começa a apresentar um descompassamento nas nossas emoções, é algum problema químico, ou é algum problema hormonal, ou é algum problema de neurotransmissor. Vamos dar um remedinho para ver se resolve. Porque se trata tudo no campo do cérebro e do sistema nervoso central. Tá, mas estão olhando para nós por uma faceta e estão ignorando a outra faceta que Deus nos fez. Coitados, o sistema é materialista. O campo médico dos nossos dias é materialista. Eles não falam sobre alma. Eles não têm uma disciplina sequer. Eles não têm uma semana de conferência sobre alma. Pudera, eles não acreditam no transcendente, no metafísico. Então por que eles vão falar em alma? Não tem. Então, se você está triste, acho que eu estou doente. Se você está muito chorosa ou muito chorão, eu estou doente. Primeiro que todos nós somos seres emocionais. Talvez uns com mais facilidade de demonstração, outros com menos facilidade, ou mais retenção, mais suplantação das emoções. Mas uma coisa é certa, todos nós somos seres emocionais. Por quê? Porque além de nós sermos um duplex de corpo e alma, nós somos, além disso, Gênesis 1, 27, nós somos imagem, eu vou botar o termo latino aqui para vocês aprenderem. Nós somos imago Dei, imagem de Deus, criados para refletir e representar o nosso Criador. Tudo quanto nós fazemos, nós refletimos, nós espelhamos e nós representamos o nosso Criador. De alguma forma, e aqui presta bem atenção nisso, de alguma forma, eu e você, nós fomos feitos para refletir e representar. Então, ou nós refletimos e representamos Deus, ou nós refletimos e representamos o próprio conteúdo do nosso eu, ou até mesmo nós refletimos e representamos o próprio Satanás. Basta haver um contato de identificação. Com quem eu mais me identifico, eu acabo refletindo e representando. Faz sentido isso ou não? Faz? Então eu fui criado para refletir e representar a Deus. Mas por causa da queda, agora eu posso acabar refletindo e representando a mim mesmo, não me esquento muito com Deus, ou eu acabo podendo refletir e representar o próprio Satanás. Quando os judeus quiseram matar Jesus, Jesus disse, vocês são filhos do... Porque vocês estão refletindo e representando os seus interesses, inclusive a sua mentira. Tudo bem aqui ou não? Tá. Pelo fato, então, de nós sermos imagem de Deus, significa que o nosso Deus tem sentimentos e tem emoções. Eu vou na linha teológica que ele tem. Alguns não gostam disso, eu gosto. Eu creio que ele tem. Então, é por isso que nós temos emoções.
E esse Deus que nos cria, Ele nos dá emoções exatamente para que a gente possa interpretar e reagir ao que está acontecendo. As nossas emoções nada mais são do que isso. Uma forma de que nós estamos olhando para algo que está acontecendo, chega uma notícia, chega uma ligação, chega um diagnóstico, chega uma demissão, uma contratação, a notícia de um filho que está no ventre e vai nascer daqui a um tempo, a morte de um filho que está no ventre e não vai mais nascer. Enfim, nós temos debaixo do sol todo tipo de situação, todo tipo de notícia, todo tipo de diagnóstico. Nós aqui não estamos isentos absolutamente de nada disso. Nenhum de nós. Então, conforme nós vamos vendo situações, eu falo lá na igreja onde eu sirvo, né, que eu detesto o trânsito, eu detesto mesmo. Sado do trânsito. E aí eu falo, você quer ver como minhas emoções reagem? Quando no sábado, aqueles velhinhos que tiram o carro só no sábado para dar um rolê, eles ficam a 20 quilômetros na sua frente. Aí você começa, né? Outra coisa interessante, se você parar para pensar, dentro dessa complexidade das nossas emoções, as nossas emoções ao longo de, vamos botar aí 12 horas ou 18 horas, tá? Ao longo de 18 horas, as nossas emoções, elas não são lineares. São? Sim ou não? Não, né? Você acorda. Tem gente que já acorda com as emoções lá embaixo. Putz, mais um dia, acordei, vou ter que trabalhar na escola, frio e não sei o quê. Tem gente que já acorda lá em cima. Aí você vê esse que está lá em cima, você fala, que desgraçado que esse cara... Enfim, cada um acorda de um jeito. Ou vai lá em cima com sua alegria, ou vai lá embaixo com a sua tristeza, com a sua raiva. São emoções que estão sendo demonstradas. Aí ao longo de 12 ou 18 horas, vão acontecendo situações, vão acontecendo cenas, vão acontecendo contextos, que suas emoções elas vão simplesmente refletindo. Elas vão fazendo isso. Ou não é assim? Ok. A grande questão é, por que elas fazem isso? Essa é a principal questão que eu quero tentar responder para vocês e mostrar para vocês como nós podemos resolver isso. Tá ok? Então, tudo bem até aqui? Ok? Então significa, olha só que interessante pensar nisso. Será que eu posso então demonstrar emoções, sentimentos, já que eu fui feito, considerando que eu fui feito para representar, refletir o meu Criador? Será que eu posso mostrar uma tristeza e ainda com essa tristeza glorificar a Deus? Quem acha que não? Levanta a mão. Quem acha que tristeza não tem nada a ver com Deus? Levanta a mão, só para eu pensar um pouco aí com vocês. Tu acha, né? Tá na dúvida, né? Essa segunda aí. Tá na dúvida, não tá? Quem acha que pode se irar e glorificar a Deus com a sua ira? Quem acha que pode odiar alguma coisa e ainda assim glorificar a Deus com o seu ódio? Depende. Eu gosto dessas palavras, depende. Adoro. Por que depende? Porque Deus não odeia. Então dá exemplo. Por exemplo, se eu odeio uma pessoa, é diferente de odiar uma atitude. Ok, então diante desse seu momento reflexivo, pode ou não odiar e ainda glorificar a Deus? Ok. Percebam, nós podemos refletir nossas emoções e de alguma forma elas serem totalmente reflexivas do próprio Deus.
mas nós podemos refletir nossas emoções e elas serem totalmente contrárias a Deus, mas não significa que ela não está refletindo alguma coisa. Tudo bem até aqui? Chegamos aqui a alguns lugares já ou não? Ok. Como é essa relação de corpo e coração, coração e corpo? É uma relação interdependente. O corpo precisa do coração, o coração precisa do corpo. Sem o coração, meu corpo não seria animado. Eu não estaria em pé, não estaria respirando com movimentos voluntários e involuntários. Tem movimentos que o meu corpo faz que eu não movo um músculo sequer por vontade própria. Ele é involuntário, mas tem movimentos que eu preciso fazer. Sem a minha alma eu não faria isso. Tudo bem? Agora, sem o meu corpo, vocês não estariam me vendo, vocês não estariam me ouvindo, vocês não estariam nem vendo nada escrito aqui. Aliás, vocês não estariam nem vendo minha cara, né? Não significa que a minha alma tem a minha cara, mas vocês só conseguem ver minha alma por causa do meu corpo. Então existe uma conexão de interdependência que ela não pode se dissociar. E existe uma intersecção entre cérebro e alma, sistema nervoso e alma, que ela precisa também acontecer muito alinhadamente. Imagine um computador. Não sei se todos dominam aí essa linguagem, não é nem a questão de linguagem, mas somente a ideia. O computador, você tem os hardware, que são as peças que você pega na mão mesmo, um HD, uma memória, um processador e tal. Mas você tem o software, que é um programa, que ele é invisível. Se você tem um computador com as peças, mas você não tem um software, esse computador não serve de nada. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem o software, mas não tem as peças para onde ele pode rodar e você movimentá-lo, também não vai servir de nada. Então nós precisamos de corpo, nós precisamos de coração. Coisas acontecem no nosso coração que afetam o nosso corpo. Vocês já tiveram a experiência, alguns aqui já tiveram a experiência de aparecer manchas roxas no corpo, sem ter dado qualquer batida? Já, não já? Que é isso? Aí você vai para um profissional e vai dizer, isso é uma psicossomatização. Ok, mas o que é que está somando? A sua mente e o seu corpo. Tá, e o que é mente? Cérebro ou sistema nervoso. Não é alma. No sistema médico, não é alma. Porque eles não têm esse viés. Certo? Às vezes, quando o nosso coração está meio agitado, ansioso, e nos leva a nos comportar ansiosamente, você sabe como você fica no seu organismo, na sua parte orgânica, quando você está ansioso. Come muito, não come nada. Só quer dormir ou não consegue dormir. Coração, boca seca, irritação e por aí vai. Não é mais ou menos isso? Tá. Se você vai para um sistema ou para um modelo médico, olha, alguma coisa aí no seu cérebro, alguma coisa na sua mente, alguma coisa no seu sistema nervoso, alguma coisa aí dentro. Esses dias eu estava conversando com um menino lá da nossa igreja, e ele é do grupamento de engenharia do Exército. E ele tem tido alguns picos de comportamento ansioso. Pela Bíblia, a ansiedade é um comportamento, não é uma identidade. Então a gente às vezes se rotula. Olha, eu sou ansioso. Não, você é um ser humano, a imagem de Deus, que está se comportando ansiosamente. Só que quando você se rotula identitariamente como ansioso, prazer, você é a ansiedade, eu sou o Pedro. Então, muda o nome. Ansiedade é comportamento, não é uma identidade. E ele tem tido esses picos, e aí ele, conversando comigo, ele falou, olha, pastor, inclusive eu até fui conversar com um psicólogo do Exército. E aí eu falei, tá, e o que ele disse para você? Ele falou, não, tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso resolver. E eu brinquei com ele, falei, talvez tenha alguns fios soltos aí, que é só encapar novamente que vai dar certo, né? E ele até concordou, ele falou, deve ser. Eu falei, não é, nós somos isso aqui, corpo e coração.
Quando a gente tem uma percepção direitinha, corretinha disso daqui, faz uma grande diferença para a gente começar a lidar com nossas emoções. Abram a Bíblia de vocês aí em Provérbios 12, 25. Olha o que diz esse texto. Provérbios 12, 25. Olha lá o que está escrito no painel lá. A ansiedade no coração do homem, o que faz? O abate. Mas a boa palavra faz o quê? Alegra. Onde é que Salomão está situando aí a ansiedade? No coração. E segundo o que nós estamos vendo, deixa eu desenhar um coração para vocês agora. Pronto, isso aqui é o coração. A gente já viu que o coração pensa. A gente já viu que o coração tem motivações e intenções. Então eu vou colocar desejos. E a gente está vendo, e a gente vai ver mais um texto daqui a pouco, que o nosso coração, ele tem emoções ou sentimentos. Então, deixa eu já jogar um diamante aqui para a gente ir lapidando daqui a pouco. Não tem como você pensar assim, preciso de saúde ou de inteligência emocional, se você não rever todo um conjunto e conceito de valores, crenças e ideias, mas ao mesmo tempo rever todo um conjunto de seus desejos. O coração nosso é uma estrutura complexa que pensa, deseja e sente, mas ele também sente, pensa e deseja, mas ele pensa, sente e deseja, deseja, pensa e sente, e por aí vai. Faz sentido ou não faz nenhum sentido? Amém. Fala mais, Jeová. Aqui. Não tem como. Eu preciso de saúde emocional. Legal, beleza. O que você está disposto a fazer? Não, eu quero ficar mais calmo. Ok, então vamos ver quais tipos de pensamentos, crenças e valores estão atabalhoando suas emoções. E vamos ver quais tipos de desejos, juntamente com seus pensamentos, porque é uma retroalimentação, estão atrapalhando as suas emoções. E aí? Tá? Então, veja, lembra que a gente viu alguns textos? Gênesis 6:5, Mateus 9, 3 e 4, Lucas 6:45, Provérbios 12, 25. Veja, qual é a palavra que mais apareceu nesses textos? Coração, não foi? Agora, olha que interessante, na Bíblia, coração pensa, coração deseja, coração tem emoções. Então, uma vez que aparece um problema no meu corpo e afeta o meu coração, exemplo, eu estou com um diagnóstico, deixa eu colocar aqui um exemplo rápido. Em 2020 eu não fui para médico fazer check-up. Em 2021 eu fui. Eu sabia que meus 2 rins têm bastante pedras, mas eu não sabia que a minha vesícula tinha pedra. Quando eu cheguei lá no médico, então ele fez a ultrassom do abdômen e falou, tem pedra na vesícula. Eu falei, uai, como assim? Ele falou, só tem. Eu falei, tá, e aí, o que eu faço para resolver isso? Ele falou, tem que tirar a vesícula. Eu falei, nossa, vou ter que parar de comer panceta. Aí ele falou, vai ter que parar. Eu falei, tá, tudo bem, nós já estamos em 2024 e a vesícula está aqui ainda, né? Não mexi com ela. Mas eu confesso para vocês, quando eu recebi a notícia, eu fiquei triste, porque eu ia ter que tirar. E eu associei logo ao quê? Não vou poder comer o que eu gosto. Ou eu vou ter que dar uma segurada, né? Ou eu vou ter que me readaptar.
Aí, 2 semanas antes de vir para Porto, eu estava em João Pessoa ainda, eu cheguei aqui dia 22. Então, 2 semanas antes, eu tive uma crise que eu falei, meu Deus, vai explodir isso aqui agora. Por causa de um soufflé, meu. Comi uns 3 pedacinhos lá e o negócio agrediu aqui, fez a vesícula vibrar, né? E aí eu tive que ir para o hospital, porque com os remédios que eu tomo em casa, não resolveu. Falei, vou baixar o hospital. Eu falei, filha, eu estou indo para o hospital. E minha esposa já estava em São Paulo. Ela chegou uns dias antes. Fui para o hospital e voltei para casa. Mas foi uma dor tão pesada em comparação às anteriores. Eu não sou de ter muitas, a gente é muito regrado lá. Mas de vez em quando acontece umas escapadelas. E aí aconteceu nessa ocasião. E eu fiquei com tanto medo de ter outra crise daquela. E aí minha cabeça... ou melhor, meu coração já começou a pensar, desejar coisas e até sentir dor no lugar específico. É por isso que às vezes é muito difícil você conversar com quem está sentindo e se conduz pelo seu sentimento. Porque parece que para pessoas assim o sentimento é o seu líder. Eu estou sentindo, então o meu sentimento é a realidade. Necessariamente não. Pode ser que o seu sistema de interpretação da realidade está comprometido e ela não está conseguindo ler a realidade, mas pelo fato dela estar sentindo aquilo, então ela não consegue nem dialogar. Ela dá muito mais ouvidos ao que ela está sentindo, sendo verdadeiro ou não, mas ela está sentindo. Por isso que você aconselhar pessoas com ansiedade, com comportamento ansioso, é um desafio. Porque você precisa ajudar essa pessoa a dizer para ela, e ela precisa parar de pensar no que não existe. E ela precisa parar de desejar o que Deus não quer dar para ela. Que é conhecimento do futuro, controle, garantia e segurança. Só isso ela quer. Só. Porque ela pensa que se ela tiver controle, garantia e segurança e conhecimento do futuro, tudo o que ela quer vai resolver. E como ela não tem nenhum e nem outro, aonde aflora? Nas emoções. E aí as suas emoções estão dizendo para ela, e você fica difícil às vezes conversar, porque ela fala, mas eu estou sentindo. Eu falo, eu sei que você está sentindo. E é preciso explicar para ela que Deus nos dotou de alguns dispositivos, dentre eles o medo. Quem deu o dispositivo do medo para nós foi Deus. Só que Deus deu o dispositivo do medo, o medo natural, para uma situação. Perigo real, ameaça real, ao maior bem que Deus nos deu, a vida. Então, exemplo. Deus nos dotou desse dispositivo chamado medo, que é para nós, ele sempre vai ser ativado se nós percebermos um perigo real e imediato. Imagine se eu dissesse para você, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui está com medo exatamente agora, porque a sua vida está ameaçada? Não, né? E se eu dissesse para vocês, olha, eu sou um islâmico, eu estou enganando vocês, e eu abri minha blusa aqui e está cheio de bomba. Ó, cuidado, não é brincadeira. Aí, aquela porta ali, olha, eu acho que ela não vai caber a saída de vocês. Por quê? Porque Deus nos dá o dispositivo do medo exatamente para isso. Face a um perigo real, a gente vai ter que fazer 2 coisas, uma de 2. Ou a gente vai ter que lutar para sobreviver, ou a gente vai ter que fugir para sobreviver. Certo? É para isso que serve o medo. Só que, quando eu me ancoro lá no futuro, vivendo a vida única e exclusivamente de mim, por mim, para mim, querendo segurança, controle, garantia e conhecimento do futuro, pessoas estão com medo do que vai acontecer, e é um medo irreal,
Mas a pessoa está vivendo esse medo na realidade. Mas aonde? Só na sua cabeça. Só nos seus pensamentos. E aí o sistema chamado coração está todo destrambelhado. Porque ela quer o que não vai ter. Ela pensa que é importante, mas ela não vai ter o que ela quer. E suas emoções estão refletindo. E aí ela está destrambelhada. A sua emoção está complicada. Conclusão: começa a aparecer mancha, perde sono, não dorme, não come, e por aí vai. Faz sentido isso ou não? Então, para a gente tratar emoções, a gente tem que dar uma cavocada mais. Tem que buscar entender quais são os nossos valores, pensamentos, crenças, ideias que norteiam a nossa vida, mas também tem que saber entender nossos desejos. O que a gente quer? O que a gente tem vontade de ter? O que nós gostaríamos de ter e não estamos tendo? Somado tudo isso, onde reflete? Então, quando eu tive a crise, e aí no dia seguinte eu já estava melhor, né, por causa da medicação do hospital, quase que meu coração começou a ficar ansioso de novo. Por quê? Porque eu comecei a associar algumas coisas. E agora? Eu não posso comer mais nada. Eu olhava para o alface e eu falava, não vou comer, vai que dói. Alface? Doer vesícula? Se eu não estiver enganado, o que ativa é gordura, não alface. Então pode comer alface. Aliás, coma só alface. Então eu comecei a pensar, não, se eu comer alface vai doer minha vesícula. Se doer minha vesícula, eu vou ter crise. Se tiver crise, eu vou ter que fazer cirurgia. Se eu tiver que fazer cirurgia, eu não vou poder viajar. Se eu não puder viajar, eu não vou poder estar com a minha mãe nem atender compromisso. Aí eu falei, peraí, onde eu vou chegar com isso? Eu não vou chegar a lugar nenhum. E a grande questão é, se você aprende isso daqui é exatamente para você saber aconselhar e pastorear o seu próprio coração. Por quê? E eu vou dar a dica. Imagine que isso daqui, as nossas emoções e os nossos sentimentos, são como aquelas luzes no painel de um carro. Sabe? Vamos ver os motoristas aqui, vamos lá. Quem não dirige? Quem não tem direção, noção nenhuma? Então, a partir de hoje, vocês vão começar a perceber quando vocês entrarem no carro de alguém, tá bom? Pegou a chave e colocou na ignição. Virou a primeira vez, o que vai acontecer? Acende um monte de luz no painel, né? Dependendo do carro, parece uma... Não, acende. Pelo menos uma acende. Virou a primeira vez a chave, o painel acende, um monte de luz, um monte de luzinhas ali. Cada luzinha daquela tem uma função. ABS, bateria, óleo, injeção eletrônica e por aí vai. Até pneu agora tem também, né? Tá. Quando você dá mais uma volta na chave, quando você vira novamente a chave, aí dá partida. Aí o motor começa a funcionar. Não é isso? Ou aqui é diferente? Não, né? Pelo menos lá é assim. 1, 2, tá. Ok. Depois que você virou a chave pela segunda vez e deu a partida no motor, exceto o carro do irmão ali, que já não tem mais nem o que apagar. Então, quando você vira a chave pela segunda vez, o que é que precisa acontecer com as luzes? Todas elas precisam, porque se elas apagarem, está indicando o quê? Está tudo certo. Se uma delas ficar acesa, o que está indicando? Problema. Então quer dizer que nós não temos que experimentar emoções? Não, porque isso é impossível e inevitável. A gente já verificou no dia de hoje que desde o horário que a gente acorda até o horário que a gente vai dormir à noite, nossas emoções estão o tempo todo. Então é impossível
não experimentar algum tipo de emoção. Porém, quando uma emoção ou outra, ela se apresenta e ela quase que intermitentemente não apaga, e ela fica, pelo contrário até, dependendo da emoção, a tristeza, a ira, a raiva, quando essas emoções não se apagam, a frustração, a decepção, a amargura, quando essas não se apagam, pelo contrário, elas têm seus picos altos quando se ouve um nome, quando se vê uma foto, quando se lembra de uma cena, ela faz assim, mas de toda forma ela continua descendo a ladeira, significa que a luzinha do painel está, e ela está indicando um problema. E se ela está indicando um problema, aonde é que está o problema? Não está fora. Meu problema não está fora de mim. Meu problema está dentro de mim. Meu problema está porque eu não queria que fulano de tal existisse. Eu queria fulminá-lo. Porque ele me fez muito mal. Ele pecou contra mim e não veio me pedir perdão. Meu problema está porque o meu pastor passou pelo meu lado e não me cumprimentou na igreja. Então por isso eu estou muito triste. Aí tem um detalhe. Se com nossas emoções, criados à imagem de Deus como somos, nós podemos representar e refletir Deus, mas também nós podemos representar e refletir o eu, o que é que isso indica? Que nós podemos ter emoções que são totalmente justas, porque elas estão alinhadas com a Escritura e com a glória de Deus, mas nós podemos ter emoções que são injustas, porque elas são apenas alinhamentos e reflexos do que eu penso ser correto e do que eu desejo para mim mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida? 300, né? Alguma pergunta? Nós vamos ler 2 textos agora. Agora eu quero que vocês vão para a Bíblia. Agora nós não vamos para o painel, nós vamos para a Bíblia agora. Então quero que você abra sua Bíblia em Neemias 2. A mente é uma faculdade do coração. A cognição é uma faculdade do coração. Ajudou? A cognição... Você está estudando ainda lá, naquele negócio lá? Isso. Então, a cognição não é uma faculdade do cérebro e muito menos do sistema nervoso. Na Bíblia, a cognição é uma faculdade da alma. Tá? Olha aqui. O que era... Responda essa pergunta. O que era a cidade de Jerusalém para um judeu? Cidade sagrada, cidade santa. A cidade de quem? A cidade de Deus. Será que um judeu tinha apreço por essa cidade? Muito, não tinha? Tá, então vamos lá para Neemias 2. Abram esse texto aí, Neemias 2. Neemias 2. Encontraram? Legal. Então vamos ler esse texto. Neemias 2 é o livro da reconstrução. Beleza? A cidade agora vai ser reconstruída. Se Esdras é aquele que reconstrói ou restaura o papel da lei diante do povo, juntamente com Zorobabel, o templo, Neemias é o que reconstrói a cidade. Olha então agora esse texto. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Então aqui, nessas primeiras palavras, Neemias está só ambientando. Ele está dizendo quando, com quem, onde e o que ele fez. Ele estava ali para servir o rei Xerxes, ainda na Pérsia, e estava ali como servo do rei,
e estava para servi-lo. Olha agora essa última informação do verso 1. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Por que Neemias está fazendo essa afirmação? Eu nunca estivera triste diante dele. Por que Neemias está falando, olha, foi a primeira vez que eu fui servir o rei triste? Porque era imprescindível que qualquer servo do rei estivesse sempre feliz. Estar perante o rei triste era um grande e sério problema que, inclusive, poderia lhe custar a própria vida. Então, por isso que Neemias está dizendo para nós, eu nunca estivera triste perante o rei. Foi a primeira vez. E aí, olha o que diz o verso 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Olha que legal essa expressão. Como é que ele sabe que o coração de Neemias está triste? Por causa do seu? O que diz aquele provérbio sobre o coração alegre? O coração alegre, mas e o triste? Deixa o rosto descaído. Então o rei está olhando para Neemias e está falando, meu amigo, por que o seu rosto está triste? E olha a cogitação da possibilidade, ou a eliminação da possibilidade, se você não está doente. Porque uma coisa é, quando nós estamos com alguma coisa no nosso corpo, nosso coração sente. Fica triste, fica meio convalescido, fica meio preocupado, fica meio na luta, né? Eu não quero depender de ninguém, eu não quero dar trabalho para ninguém. Não é isso? Então, Neemias está falando assim, o rei está falando, se você não está doente, por que o teu rosto está triste? E aí, olha o que o rei fala para ele. Tem de ser tristeza do coração. Você não está doente, mas está triste. Se a explicação não está no orgânico, a explicação está no inorgânico. Quem aqui já teve alguns probleminhas e foi para médico e nos exames não deu nada? Pronto. Por quê? Por que nos exames não dão nada? Porque a alma não faz xixi, a alma não tem sangue para tirar, a alma não aparece em ultrassom, a alma não aparece em ressonância, coração não aparece em tomografia, coração no sentido bíblico. Coração orgânico, vital, aparece. Você mede o tamanho, você vê as veias, as artérias, tudo direitinho. Mas a alma não aparece em qualquer aparelho tecnológico científico, de exame. Então a pessoa vai, por exemplo, fibromialgia. A pessoa sente dor da cabeça à planta do pé, certo? Vai fazer exame. Vai aparecer o quê? Nada. Não vai aparecer nada. 2 anos atrás eu atendi uma senhora, mãe de uma menina que é membro da nossa igreja. Escutem essa história. Verídica. E eu estava com muita gente atendendo, muita. E aí eu não estava conseguindo encaixar mais ninguém. Então, de terça a sábado, estava muita gente. Mas aí ela veio falar para mim assim, pastor, dá para o senhor ouvir minha mãe? Eu falei, olha, eu não sei. Eu estou com bastante gente. E tem gente que às vezes eu atendo 4, 5, 7 semanas seguidas. E tem umas que uma semana a gente já consegue encaminhar, né? Já consegue resolver. E aí eu falei, olha, não sei, eu preciso ver. Mas mesmo assim eu disse, eu vou mandar para ela o formulário, você pede, ela não era membro da nossa igreja. Falei, você pede para ela preencher e me manda. Quando ela me mandou de volta e eu vi os diagnósticos que ela tinha recebido, eu falei, essa eu vou querer, eu atendo nem se for meia-noite, porque tinha lá ansiedade, depressão e fibromialgia. Eu falei, essa eu quero. E aí eu comecei a conversar com ela. No primeiro encontro, eu acho que eu ouvi essa irmã por mais ou menos 1h40, sem parar. Eu ouvi essa irmã. E aí mas quando eu estou diante de uma pessoa, eu
ela vai me falar do marido, dos filhos, tudo bem, isso para mim é tudo o contexto que ela está inserida. O que eu estou mais interessado é saber o que está aqui dentro. E como isso daqui está se processando dentro dela. Como ela está agindo ou reagindo, lendo, interpretando a realidade. E nesse primeiro encontro, para ela sentar, foi difícil. E aí ela falou, olha, é por causa da minha fibromialgia, hoje está muito ruim, eu não estou conseguindo fazer isso hoje, ó, encostar na minha pele. Eu falei, puxa vida, que pena. Lamento pelo seu quadro, mas vamos conversar. E aí conversamos no primeiro encontro, ouvi muito, fiz algumas questões com ela no primeiro encontro. No segundo encontro, eu já evoluí um pouco mais para as Escrituras. E aí, no terceiro encontro, eu comecei a corrigir, biblicamente, algo que estava aqui, no campo dos pensamentos e dos desejos dela. Por quê? Ela era uma pessoa com 53 anos na época, trabalhou sempre como costureira por muito tempo, desenvolveu todos os tipos de ites, né, por conta da lesão de esforço repetitivo. Então desenvolveu artrite, artrose, tendinite, uma série de coisas. E costureiro ganha por produção. Logo, se você costura X, você vai ganhar X. Se você costura Y, você vai ganhar Y. E a tendência é, com as questões do esforço, você vai diminuindo a produção. Diminuindo a produção, diminui a renda. Diminuindo a renda, você diminui as possibilidades de ajuda. Era aqui o problema. Não as possibilidades da manutenção, mas as possibilidades de ajuda. Por quê? Porque ela estava vendo o seguinte, vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir trabalhar, não vou conseguir ter renda e não vou conseguir ajudar meus filhos. Detalhe, filhos adultos já, respectivamente, a filha e o filho casados. Então, teoricamente, o filho já devia estar cuidando da sua esposa e da sua casa. E a filha, que já tem seu marido, já deve ser cuidada pelo seu filho. Qual a responsabilidade dela nesse ponto? Nenhuma. Mas na cabeça dela, ela precisava ajudar a manter os filhos. E o quadro clínico dela, declinando, estava dizendo o contrário para ela. Você não vai conseguir trabalhar e não vai conseguir ajudar os filhos. Quando eu perguntei para ela, vem cá, quem disse para você que você ainda tem que continuar ajudando seus filhos? E ela falou, não, eu mesmo. Eu falei, você já viu isso, alguma coisa na Bíblia? Ela falou, não. Aí eu fui para alguns textos da Bíblia e mostrei para ela que ela não tem mais responsabilidade com os filhos. Quem tem responsabilidade agora com os seus filhos são eles mesmos e o seu contexto familiar criado. E aí, eu li um texto para ela. Quando eu terminei de ler o texto, ela foi muito legal. Porque ela falou assim, eu não sou esse. Eu falei, tudo bem. Eu li o texto de terceira carta de João, versículos 9 e 10. Quando João, o apóstolo, fala de um tal de Diótrefes, que gosta de ter primazia em tudo. A ideia do texto ali é, ele gosta de ter controle sobre tudo, e se a coisa não for do jeito dele, então ele faz um monte de coisa errada. Quando eu li esse texto, querem ler o texto? Abram aí. A gente vai voltar para Neemias. 3 João, versículos 9 e 10. Patrícia. Patrícia, hoje você vai dando glória a Deus aí, viu, Patrícia? 3 João 3, 9 e 10. 3 João, versos 9 e 10. Essa é aquela carta que João fala, né, de alguns homens, e o Diótrefes é um. Escrevia alguma coisa à igreja, ele dizendo, mas Diótrefes, se alguém está grávido, se alguma irmã estiver grávida, olha aí, sugestão de nome, que gosta de exercer a primazia. Tem uma versão que diz que tem amor de controle. Ele gosta que as coisas sejam do jeito dele. Gosta de ser o mais importante. Sabe uma outra forma de entender isso? Quer ver só? Espero não chutar a canela de vocês. Não, eu quero chutar.
não gosta de ser contrariado. Eu tenho uma mãe de 81 anos que ela não aprendeu ainda que a vida não é do jeito dela. 81, e a gente pensa que quanto mais cabelo branco, mais aprendizagem, né? Mentira, gente. Mentira. Quanto mais Bíblia na prática, mais aprendizagem. Cabelo branco, sem Bíblia, não quer dizer nada. Então ela fala, eu não aceito ser contrariada. Coitada. Aí eu estou conversando com esse irmão lá na igreja, de 25 anos, que é o do grupamento de engenharia, e ele começa o diálogo comigo assim, né? Com os picos de ansiedade dele. Aí ele começa o diálogo dele comigo assim, sabe o que é, pastor? Eu falei, não, é que eu não gosto de ser contrariado. Falei, na hora eu lembrei da dona Cida, e internamente eu perguntei, e quem é que gosta? Quem é que gosta? Quem é que gosta quando as coisas não saem quando você quer e do jeito que você quer? Quem é que gosta? Né? Que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ó, se ele não é o mais importante, e se não é do jeito dele, então ele não acolhe, ele não é hospitaleiro. E o que ele faz? Verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Olha o que ele faz. Profere contra nós palavras maliciosas, é um maledicente, é um blasfemo, porque se não sai do jeito que ele quer, ele está disposto a pecar porque não saiu do jeito dele. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. É o Diótrefes, é o contrariado, ele é o mais importante, ele quer, ou é do meu jeito ou não é, ou sai do meu jeito, ou não sai. E aí eu li esse texto para ela, quando eu terminei de ler, ela falou, eu não sou esse Diótrefes. Eu falei, tudo bem, eu não estou dizendo que a senhora é só um texto bíblico. Uma semana depois ela voltou, já voltou sem dores. Já voltou sem dores, acreditem. E aí ela me disse assim, pastor, eu fiquei com o Diótrefes a semana inteira na cabeça. Tá bom? Que bom. Que bom que você ficou com o Diótrefes a semana inteira na cabeça. Fez sentido para ela. Entrou. Uma semana depois ela já volta sem dores. Na outra semana ela já volta sem menos um medicamento. E ó. Ok? Volta lá para Neemias 2. Volta lá para Neemias 2. E diz assim, né, o verso 2. Se você não está doente, tem de ser tristeza do coração. E aí olha o que ele coloca agora. Então temi sobremaneira. O rei descobriu que eu estou triste. Vou morrer. Por que tem a informação no final do primeiro verso? Eu nunca estivera triste. E agora temi sobremaneira. Versículo 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Uma saudação. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? O que está acontecendo com Neemias? Ele está olhando para uma situação específica? Sim ou não? Ele está olhando para onde? Para Jerusalém. E Jerusalém está totalmente em frangalhos. Jerusalém é a cidade santa, é a cidade de Deus, é a cidade dos pais. Então ele está olhando para uma situação concreta e real, e ele está interpretando aquela situação de Jerusalém, e a maneira como ele está vendo a cidade santa, a cidade de Deus em frangalhos, está deixando ele triste. Pergunto, essa é uma tristeza justa ou é uma tristeza injusta? É uma tristeza justa. Tem um motivo. E quando não se tem um motivo, um luto, uma demissão, um diagnóstico, um divórcio, uma briga, uma confusão,
uma enfermidade, e você simplesmente acorda triste e vai descendo a ladeira da tristeza, 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 e não para questionar por que você está triste. O que está acontecendo? Alguma coisa está aqui, ó, danificando o seu interior, seu coração, e mexendo com as suas emoções, descendo a ladeira e trazendo prejuízo. Para finalizar esse primeiro momento, há um ano atrás uma jovem da igreja me procura: pastor, eu estou triste, e já tem uns dias. Eu falei, tá, e o que está havendo? Ah, pastor, não sei. Eu falei, tá, então vamos conversar um pouco. Como é que está a sua relação com a sua mãe? Não, está tudo bem. Não namorava, então um elemento a menos. Você perdeu algum cachorro? Não. Perdeu o gato? Não. E o emprego? Estou trabalhando. E na universidade, bombou? Não. Então, eu comecei a olhar para ela de fora, para exatamente mostrar para ela, se as coisas externas ao seu redor não estão concretamente como motivos justos para a sua tristeza, então a gente vai ter que olhar agora para onde? Para dentro, para ver como você está processando e interpretando a realidade. Então, quando eu comecei a perguntar para ela, está acontecendo alguma coisa que você não gostaria? Tá. Não está acontecendo alguma coisa que você gostaria que estivesse acontecendo? Ela disse, também. Então percebe que ela está muito mais triste pelo campo das suas imaginações e ideias e vontades do que pela própria concretude das situações. Eu falei para ela, ó, pela minha ótica, o problema não está fora, o problema está dentro. Talvez você esteja querendo coisas que não são para você nesse momento, porque se fossem, Deus já teria te dado. Então talvez seja melhor você rever aí seus conceitos e os seus desejos. Nós somos uma máquina de interpretação o tempo todo. E o nosso coração, ele é interpretativo o tempo todo. E o nosso coração pensa muita coisa. Pensa muita coisa. Tá bom?